Ah, eu quero assistir filme. Não, eu quero assistir série. Legal, assista o seu filme, assista a sua série. Não tem nenhum problema. Mas você já parou para pensar que assistir a documentários pode trazer para você um mundo novo e isso pode refletir na sua escrita? Sim, sem dúvida alguma, documentários são produções que visam a ideia, que pelo menos tendem a analisar o mundo de maneira um pouco mais realista, mais distante da ficção. Se o documentário é em si também uma produção ficcional, é uma outra questão. Fica aí uma ideia para um próximo vídeo, mas isso é uma outra proposta. Por enquanto, nós vamos ficar aqui com 5 documentários escondidos na Netflix e que vão fazer a sua cabeça expandir. Vem comigo, eu sou o professor Fefo, leio, logo escrevo. Lançado em 2017, o documentário What the Health aborda as relações entre a indústria farmacêutica, desperdício de dinheiro e saúde pública. Será que a indústria farmacêutica de fato está pensando única e exclusivamente no bem-estar da população? Entre o sim e o não, uma série de discussões para a gente pensar. Esse documentário traz algumas entrevistas, algumas abordagens até mesmo incômodas, para nos fazer pensar em todas essas questões. No final das contas, esse documentário também estabelece algumas relações entre saúde e alimentação. Até que ponto aquilo que nós comemos, aquilo que nós bebemos, reflete na nossa saúde? Questões interessantes para você pensar em um documentário cheio de polêmica e intenções. Dá uma olhada aí. Em 2015, chegou até nós a majestosa produção Humano, uma viagem pela vida. Documentário no qual o diretor Ian Arthur Bertrand traz uma série de entrevistas, uma série de depoimentos e uma sequência belíssima de imagens aéreas. Mas em que exatamente isso pode ajudar no seu repertório? Pois é, todos esses depoimentos, todas essas entrevistas, todos esses takes aéreos mostram, na verdade, a grande essência do que é ser humano. Detalhe importante no título desse documentário é a ausência do plural. Na verdade, o título está no singular mesmo, humano, e não humanos. Busca-se nesse documentário apresentar ao espectador todas as nuances do que é ser pessoa, do que é ser gente, do que é ser humano nesse mundo contemporâneo. Contradições, ideologias, discordâncias, concordâncias, enfim, o apelo é para que você assista buscando entender o que significa ser humano nos dias de hoje. Vale a pena. Também de 2015, Quanto Tempo o Tempo Tem, é um documentário brasileiro dirigido por Adriana Dutra que traz uma série de considerações acerca da passagem do tempo. Como nós, seres humanos, lidamos com essa questão? Trabalhar o tempo, pensar sobre o tempo, lidar com o tempo não é tarefa fácil. Adriana Dutra se encarrega de falar a respeito, de trazer as suas análises acerca do tempo, através não apenas do seu olhar, mas através do olhar de uma série de especialistas sobre o assunto. De maneira direta ou indireta, esses especialistas lidam com a questão do tempo. Pesquisadores, cientistas, cineastas, como essas pessoas lidam com a passagem do tempo. De maneira belíssima e muito interessante, a diretora faz um apanhado de todas as nossas impressões e também da própria impressão dela acerca do tempo. Mais uma bela dica escondida na Netflix para explodir a sua cabeça. Vale a pena também, confere lá. Quem aí já assistiu MasterChef deve lembrar da famosa frase do chefe Henrique Fogaça quando ele diz para os participantes: "Ei, cuidado, muitas vezes menos é mais". Quando o chefe fala isso, ele faz uma alusão à ideia de que nem sempre nós precisamos de muitos detalhes, de muitas ideias para fazer as coisas valerem a pena. O documentário de 2016, intitulado Minimalismo, aborda essa questão. Será que nós precisamos mesmo de muita coisa para sermos simplesmente felizes? Algumas pessoas partem do pressuposto de que não. Consumismo
compras em excesso, compras desnecessárias, casas, carros, mansões, grandes viagens. Tudo isso faz parte do pacote discutido nesse documentário. Produção que nos faz pensar, nos faz refletir e nos faz pensar duas vezes antes de sair comprando, talvez de maneira desnecessária. Fica aí pra gente pensar. Lucro versus felicidade. Lucro versus ações sociais. Será que é possível coordenar essas duas coisas? Ou quando uma empresa pensa em lucro, automaticamente ela vai degradar o ambiente e não vai conseguir pensar em questões sociais, pois, ao menos teoricamente, essas ideias são incompatíveis, incongruentes. Pois é, o documentário brasileiro intitulado Um Novo Capitalismo, de 2017, traz essa questão, tentando nos mostrar que não necessariamente essa é uma premissa válida. Alguns empreendedores entrevistados ao longo do documentário tentam mostrar que, sim, é possível, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, que em grande parte é regido pela lógica capitalista, atrelar as duas coisas. Eu, enquanto empreendedor, é o que diz o documentário, posso sim visar a ideia de lucro sem precisar abrir mão dos meus próprios ideais. Como isso é possível? Fica aí mais uma dica para você pensar e, enfim, tentar coordenar essas ideias. Um Novo Capitalismo fecha essa nossa lista. Dá uma olhada nessas 5 opções, nesses 5 documentários escondidos na Netflix, que eu tenho certeza que vai valer a pena. É com você, bora pegar tudo isso e fazer o quê? Claro, escrever. Tamo junto, vem comigo, leio, logo escrevo.